A guerra no Irã chegou a um ponto de ruptura total. A estabilidade econômica regional, europeia e asiática está em jogo, e isso está forçando medidas mais duras, principalmente em nível diplomático entre os estados mais afetados. O Reino Unido sediou negociações com 35 países para discutir medidas assertivas para a reabertura do Estreito de Hormuz, entre eles estados asiáticos e árabes. A Europa ainda não sentiu os efeitos mais graves do conflito, já que o clima no hemisfério norte entrou na primavera e deve seguir para o verão nos próximos meses, reduzindo a dependência energética para aquecer casas e indústrias em um inverno austero. Mas o calor intenso também aumenta o pico do consumo elétrico em boa parte dos países. Buscando medidas alternativas emergenciais, algumas nações do Golfo apresentaram uma carta na manga: a linha de oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita, conhecida como Petroline. Foi criada há 4 décadas à sombra de um conflito regional anterior que ameaçava o fluxo de petróleo e gás pelo Estreito de Hormuz. Agora, a Petroline volta a estar nas manchetes e aliviar a pressão sobre os mercados mundiais de energia mais uma vez. O oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita consiste em tubulações gêmeas em uma série de estações de bombeamento que transportam petróleo por mais de 1.200 quilômetros de extensão através de um terreno muitas vezes desafiador, conectando o campo de petróleo de Abqaiq, na província oriental, ao porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Com a passagem pelo Estreito de Hormuz severamente restrita, o Petroline de 40 anos está operando em capacidade total. De acordo com relatórios recentes da Bloomberg, a empresa nacional de petróleo da Arábia Saudita, Aramco, ativou planos para aumentar as operações do Petroline no momento exato em que a guerra Estados Unidos e Israel contra o Irã começou lá em 28 de fevereiro. Até 4 de março, já operava próximo à capacidade total de 7 milhões de barris dia, e petroleiros que normalmente se dirigiam aos terminais do Golfo Arábico agora rumavam para o Mar Vermelho. Os 7 milhões de barris por dia que fluem pelo país da província oriental até o porto de Yanbu compensam apenas parcialmente a perda dos 15 milhões de barris dia que normalmente passam pelo Estreito de Hormuz, cerca de 20% da demanda diária total mundial. Mas o Petroline é uma razão pela qual os preços do petróleo não atingiram níveis de crises elevados. O acesso ao petróleo via navegação está refém não apenas de ataques físicos pelo Irã, mas também do medo de tais ataques, agravado por aumentos proibitivos nos seguros. O seguro, por exemplo, de petroleiros, ele é calculado como uma porcentagem do valor do casco, o custo de substituição do navio. De acordo com a Lloyd's List, em tempos normais, o custo de uma semana de seguro para cobrir a passagem pelo Estreito de Hormuz varia de 0,15% a 0,25% do valor do casco. Na semana passada, no entanto, a Lloyd's List relatou que as empresas de navegação estavam recebendo cotações até 10%. Relatos sugerem que algumas empresas e até nações estão cedendo à chantagem iraniana, negociando taxas abusivas como pedágios com o Irã para permitir passagem segura pelo estreito. Na semana passada, a Tailândia confirmou que um petroleiro de bandeira tailandesa, de propriedade da Bangshak Corporation, havia passado com permissão do Irã. O alívio entregue aos mercados mundiais de energia pelo Petroline durante a crise levanta uma possibilidade que intriga. Se a Arábia Saudita construísse um segundo oleoduto, dobrando a capacidade do Petroline para 14 milhões de barris dia, então o controle sufocante do Irã sobre o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz
chegaria ao fim. É claro que isso não resolveria todo o problema na região, já que o problema enfrentado pela frota mundial de navios porta-containers e até graneleiros que transportam outros bens e materiais vitais pelo ponto de estrangulamento é o mesmo que sofre os petroleiros. Em 27 de março, por exemplo, foi relatado que 2 grandes navios porta-containers pertencentes à COSTCO da China executaram de forma repentina curvas em U, enquanto tentavam passagem pelo estreito, perto da ilha de Kenchi, do Irã, logo ao largo da costa iraniana continental. Antes de continuar esta análise, tenho um recado para você. Se estiver gostando do novo formato de vídeos mais aprofundados e detalhados, você pode contribuir de 2 formas, comprando as nossas camisetas através do site reserva.inc/área militar, ou doar qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Embora a escassez de bens materiais fosse ruim para empresas e consumidores, é a perda do petróleo, que lubrifica as engrenagens da economia global, que representa a maior ameaça à estabilidade econômica. Certamente a construção de um segundo oleoduto, o Petroline, seria uma alternativa muito mais fácil, mais rápida e mais barata a uma solução fantasiosa que tem sido divulgada nas redes sociais, como a construção de um canal que contorne o Estreito de Hormuz e até mesmo o uso de armas nucleares. A construção de um novo estreito seria uma tarefa de engenharia hercúlea, levando décadas para ser construída e exigindo a construção de centenas de eclusas para elevar navios sobre as montanhas Hajar, na rota da costa do Golfo Arábico dos Emirados Árabes Unidos até o Golfo de Omã, além de vulnerável à ação militar. Não que o próprio Petroline não seja invulnerável, pelo contrário. Em maio de 2019, o Ministério da Energia da Arábia Saudita relatou que o oleoduto havia sido atingido por drones lançados pela milícia Houthis do Iêmen Ocidental. Os drones então atingiram 2 estações de bombeamento ao longo da rota, localizadas em Al-Duvadjimi e Afif, a cerca de 200 km e 400 km a oeste de Riad, a capital do país, respectivamente. Mas, da mesma forma que foi relativamente fácil construir, o oleoduto é relativamente fácil de reparar. O único ataque pode danificar apenas uma pequena seção, que pode ser colocada de volta ativa rapidamente, como demonstrado lá em 2019, quando a empresa Aramco teve o Petroline de volta à ação após apenas um breve desligamento. Além disso, um segundo oleoduto sombra poderia ser construído paralelamente, mas a uma distância segura do original, garantindo que pelo menos algum petróleo continuasse a fluir mesmo se um oleoduto fosse temporariamente desativado. O Petroline só pode desempenhar um papel enquanto a navegação estiver livre para transitar com segurança pelo Mar Vermelho. Então entra o segundo problema, a ameaça de ataques Houthis. Como já relatado, flotilhas e petroleiros foram redirecionadas para o porto de Yanbu, no Mar Vermelho, para coletar o petróleo, fornecendo uma linha de vida importante para o suprimento global. Mas com os Houthis agora entraram modestamente na guerra, a preocupação para o mercado de petróleo será que o Mar Vermelho se torne uma nova frente no conflito. Isso já aconteceu nos anos anteriores durante a guerra Israel e os terroristas e todo o Oriente Médio. Como resultado, muitos navios foram reencaminhados ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África, um desvio custoso em combustível e tempo e um golpe na renda do Egito proveniente do Canal de Suez. Mas parece que lutar contra os Houthis seja mais razoável do que contra o Irã, e uma coalizão internacional seria mais facilmente criada para resolver esse gargalo. Apesar de retomar ataques com mísseis contra Israel, os Houthis até agora não deram nenhuma indicação de que retornariam ataques à navegação
passando pelo Estreito de Bab al-Mandab, com apenas 30 quilômetros de largura, um gargalo tão vulnerável quanto o Estreito de Hormuz. Se o fizessem, os custos globais de combustível certamente subiriam apesar do fluxo de petróleo pelo Petroline. Yanbu, onde a linha de petróleo termina no Mar Vermelho, fica a mais de 1.300 quilômetros do Estreito de Bab al-Mandeb e longe da cena de ataques Houthis anteriores à navegação no sul do Mar Vermelho. Mas se o estreito fosse bloqueado hoje, petroleiros no Extremo Oriente que esperam carregar petróleo em Yanbu enfrentariam um desvio incrivelmente longo e proibitivamente caro, forçando-os a navegar ao redor do Cabo da Boa Esperança, subindo a costa oeste da África através dos estreitos de Gibraltar para o Mediterrâneo Ocidental e posteriormente para o Mediterrâneo Oriental, então descendo o Canal de Suez até o porto saudita de Yanbu, e depois de volta novamente com sua carga no mesmo caminho. Para um petroleiro vindo do leste, isso adicionaria uma viagem de ida e volta de 40 mil quilômetros. O Canal de Suez é outro potencial ponto de estrangulamento. Quando o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou a via navegável em 1956, a Grã-Bretanha e a França tentaram depor Nasser e retomar a zona do canal pelas forças das armas. O canal foi fechado à navegação de outubro de 1956 a março de 1957, mas o plano foi frustrado pela pressão dos americanos e dos soviéticos. O canal foi então novamente fechado pelo Egito em 1967, no início da Guerra dos 6 Dias, e permaneceu fechado até junho de 1975. Independentemente da vulnerabilidade do Estreito de Bab al-Mandeb e do Canal de Suez, o gasoduto e oleoduto Petroline permanece a melhor esperança do mundo para conter os custos de energia durante a crise atual. O Petroline foi uma criança do conflito, construído na década de 1980, durante a Guerra dos Petroleiros, que rompeu em meio ao conflito Irã-Iraque. Entre 1984 e 1988, mais de 450 navios foram atacados no Golfo Arábico ou próximo da região, tanto pelo Iraque quanto pelo Irã. Prefigurando um aspecto da crise atual, o Toma lá da cá começou quando o Iraque atacou a navegação usando o terminal iraniano de petróleo da ilha de Karg, que agora é um possível alvo para os milhares de fuzileiros navais americanos e de outras forças terrestres a caminho do Golfo. Nem todas as soluções se provaram tão resilientes quanto o oleoduto Petroline. Em março de 1987, o Kuwait tentou proteger seus petroleiros de ataques, persuadindo os Estados Unidos a permitir que rebatizasse seus navios como de bandeira americana. Mas o plano saiu pela culatra com consequências desastrosas para os americanos. 2 meses depois, uma aeronave iraquiana atacou uma fragata guiada por mísseis dos Estados Unidos, o SS Stark, através de 2 mísseis, matando 37 tripulantes. Os iraquianos alegaram ter confundido o navio de guerra com um petroleiro iraniano. A outra proposta de oleoduto, que nas circunstâncias atuais pode parecer inviável ou mesmo impensável, contornar Hormuz construindo um novo conjunto de oleodutos e gasodutos dos estados produtores do Golfo até o Mediterrâneo via Israel. Mas, à luz das atividades de Israel em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano, tal plano exigiria uma medida enorme de pragmatismo por parte dos estados do Golfo. Por sua parte, no entanto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deixou claro que tal plano está em sua agenda pós-guerra, uma rede de gasoduto e de oleoduto, sem passar pelo Estreito de Hormuz via Israel.